mais um Sapeca Motivação e Desenvolvimento Pessoal, iniciando aí na Rádio Arco-Íris FM, mais uma manhã de sábado, véspera de Dia dos Pais. Que alegria estarmos juntos! E hoje, para quem não me conhece, eu sou Regiane Lino, mãe, mulher, esposa e empreendedora, como muitas de vocês que nos assistem. Nós estamos também transmitindo aí pelo Facebook e o Instagram da Sapeca Festas. E esse é o nosso projeto Sapeca Motivação, que tem como objetivo motivar pessoas e, por meio de vários temas, levar a uma profunda reflexão sobre a vida. E a partir da reflexão, uma mudança de hábitos, de comportamento e uma valorização ainda maior sobre e com a vida. Hoje, véspera de Dia dos Pais, o nosso tema, por aqui nós já falamos vários temas, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a família. E eu quero iniciar com um trechinho de Augusto Cury, que diz assim: não escolhemos nossos pais, mas podemos escolher amá-los e honrá-los apesar de seus defeitos. Não escolhemos nossa nação, mas podemos escolher torná-la mais justa e solidária. Não escolhemos o meio ambiente, mas podemos escolher torná-los mais sustentável. Não escolhemos o início da nossa educação escolar, mas é possível escolher usar as informações como fonte da arte de pensar. Não escolhemos o passado, mas podemos escolher o futuro com as nossas atitudes no presente. E durante toda a semana, em nossas mídias sociais, nós falamos sobre o relacionamento familiar. E os primeiros questionamentos que nós temos a nos fazer é: o que é a família para você? O que é a família para mim? Qual é a importância da família em minha vida? Como está o seu relacionamento com a sua família? E a partir desses questionamentos, nós vamos aí refletindo e percebendo aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisamos valorizar mais, incentivar mais, nos tornando aí pessoas melhores. Porque a família, ela é o celeiro de todas as vocações. Ela é o laboratório do amor. Ela é a escola de todas as virtudes. Na família, nós temos a união de pessoas por laços sanguíneos, por convivência e por afeto. A família é a base da sociedade. Hoje nós temos vários tipos de família, mas a essência é a mesma. Pessoas diferentes que estão unidas por uma escolha ou não e que partilham vida, experiência e esperança, onde um contribui com o outro, onde um entrega para o outro aquilo que tem, aquilo que pode e recebe do outro. E assim vão construindo essa família maravilhosa, este relacionamento, contribuindo com o crescimento pessoal de cada um e contribuindo com um mundo melhor. Na família, nós experienciamos os sentimentos, as emoções. Na família, nós temos a ética, a moral, a cultura, os costumes. E para que essa família caminhe bem,
seja desenvolvida de forma sustentável, nós temos alguns itens a observar. É claro que não existe família perfeita e não existe receita. É na convivência, é no dia a dia, é se adaptando e se moldando que se vai construindo essa família ideal. Mas algumas coisas precisam ser observadas. E a primeira delas é a hierarquia. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Cada pessoa tem um papel dentro de casa. Cada pessoa tem um papel na família. E esses papéis precisam ser vividos responsavelmente. Precisam ser assumidos verdadeiramente. Nós temos aí o papel dos esposos, né, que por livremente escolheram um ao outro, assumiram um compromisso e precisam viver a cumplicidade, a confiança, completando um ao outro, tendo consenso, concórdia, sonhando juntos, partilhando vida e educando juntos os filhos, cuidando da família. Nós temos pais, a partir desta escolha, desta união, vêm os frutos. E o homem e a mulher se tornam pais e mães e precisam assumir este papel. E mesmo que não estejam mais juntos, mesmo que não estejam mais unidos em casamento, ainda serão pais e filhos. E precisam assumir este papel. E os pais, eles têm o dever e o papel de cuidar, de zelar, de educar os filhos. Não podem terceirizar esta responsabilidade. E esse cuidar, zelar e educar não é só material. Aliás, é muito além do material. É físico, sim, dar de comer, vestir, dar abrigo, segurança, mas é também mental e intelectual, dar condições do filho estudar, crescer, aprender, se desenvolver. É emocional, cuidar das emoções dos filhos, cultivar aí o amor, ajudar os filhos a desenvolverem os dons, os talentos, as virtudes. É também o cuidado espiritual, esse contato e essa vivência com o sagrado, este viver a espiritualidade. Também é papel dos pais ensinarem, mostrarem, encaminharem os filhos. O cuidado social, as relações interpessoais, o cuidado com o outro, tudo isso, o pai e a mãe são responsáveis de ensinar, de passar para os filhos. E esse ensinamento não pode ser apenas com palavras. As palavras convencem, mas os testemunhos arrastam. Então, se você quer que o seu filho cuide do corpo, você precisa dar o exemplo, fazendo aí atividades físicas, se alimentando bem, se vestindo bem, cuidando de você, da sua saúde. Se você quer que o seu filho estude, leia, aprenda, se desenvolva mentalmente, intelectualmente, você também precisa fazer isso. Você precisa dar o exemplo, precisa ser o primeiro. Se você quer que o seu filho tenha uma relação com Deus, desenvolva o sagrado, viva e experiencie a espiritualidade, você precisa fazer isso primeiro e dar o exemplo para ele. Se você quer que seu filho tenha boas relações, bons relacionamentos, você também precisa se relacionar bem com as pessoas. Se você quer que o seu filho
pense no outro, se coloque no lugar do outro, você também precisa dar exemplo. Pensando no outro, se colocando no lugar do outro, ajudando o próximo, vendo as necessidades do outro. Então, os exemplos, eles arrastam, convencem e constroem as pessoas, especialmente os filhos, e esse é o nosso papel. Nenhum pai, nenhuma mãe nascem prontos, mas nós precisamos ter essa força de vontade, determinação, esse esforço e principalmente este amor para que possamos também aprender com os nossos filhos e que seja uma troca, né, em que nós passamos e damos aquilo que temos e somos e eles recebem de nós aquilo que têm e que são. Tem a frase do Pequeno Príncipe, que eu gosto bastante, que diz assim: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E é bem isso, você é o responsável pelo sucesso da sua família, pelo sucesso dos seus filhos. E quando tem um provérbio chinês que diz assim: quando as raízes são profundas, não há razões para temer as tempestades. E aí, essa convivência familiar de pessoas diferentes, onde cada um assume o seu papel, e aqui nesse papel eu quero colocar também, quando os filhos se casam e eles saem da casa de seus pais, os pais já não são mais responsáveis por eles. Os pais passam a ser conselheiros deles. E muitos relacionamentos são destruídos porque os pais ainda acham que podem, vamos colocar assim, mandar e desmandar na vida dos filhos. E acabam interferindo no relacionamento conjugal do filho ou da filha. Acaba interferindo na educação dos netos. E esse já não é mais o papel dos pais. Quando os filhos saem de casa para construírem as suas famílias, eles precisam ser responsáveis pelas suas famílias. Já não são mais os pais deles, e sim eles se tornam pais. Eles precisam se responsabilizar. E quando os avós, né, os pais e as mães, começam a interferir, acabam prejudicando o desenvolvimento dessa família, acaba interferindo e não ajuda que os seus filhos cresçam. Quando a gente casa e forma uma família, nós precisamos assumir essa responsabilidade, assumir este papel e desenvolver este papel, esta vivência. E é muito importante que os pais, os avós, né, deixem que os seus filhos façam esta caminhada. Estejam ali como apoio, como conselheiros, mas não mais no papel de responsáveis, não mais no papel de interferir. E aí, para que essa convivência seja construída na família, nós precisamos olhar para o passado, o presente e o futuro da seguinte forma: o passado ele precisa ser sepultado. Nós não conseguimos mudar o passado. Então ele serve apenas para consultarmos e para não fazermos novamente o que não deu certo. E muitas famílias vivem em conflito porque vivem remoendo o passado. Vivem remoendo aquela situação que às vezes não deu certo, aquela situação que não foi agradável. Já viram aquela expressão? Vivem de passado. E isso prejudica muito a convivência familiar. Ou vivem de futuro. Eu vou ser feliz quando eu tiver aquele carro. Eu vou ser feliz quando eu tiver os filhos na faculdade. Eu vou ser feliz quando tal. Quando
Não. Viva o presente. Só vivendo verdadeiramente o presente é que a família vai conseguir mudar o passado, né? Porque o presente hoje será o passado amanhã, e vai conseguir construir um futuro melhor. Então seja feliz hoje. Dê atenção à sua família hoje. Dê importância à sua família hoje. Vivencie a relação familiar verdadeiramente e intensivamente hoje. Outra coisa que é muito importante na relação familiar é o diálogo, a conversa, a partilha, o sentar-se à mesa unidos em família. E são coisas que estão sendo perdidas, né? A correria é tão grande, os avanços tecnológicos são tão rápidos e a gente acaba perdendo o que é tão importante. Então, quando você chegar do trabalho em casa, esqueça o celular. Dedique-se à sua família. Muitas vezes numa casa tem 4, 5 quartos, cada um se tranca no seu quarto, no celular ou na televisão, às vezes assistindo até o mesmo programa e se conversam pelo WhatsApp. Não, a família precisa de diálogo. É por meio da conversa que se troca experiências e vivências. É por meio da conversa que se entende, que se aprende. É por meio da conversa que se cresce. Então nós precisamos voltar às origens. Sentarmos à mesa ou estarmos juntos de verdade. A tecnologia, ela serve para nos auxiliar e não nos atrapalhar. Então, se o seu celular está te atrapalhando a conviver com seus filhos e com seu marido, guarda ele. Se a televisão, se o computador ou o que quer que seja está atrapalhando a sua convivência, é melhor rever essa situação. Então, dedique o seu tempo de qualidade a quem realmente importa. A sua família. Um outro, algo que precisa muito estar presente na convivência é o perdão. Reconhecer os seus erros, se dispor a mudar e entender que o outro também é limitado. Entender que o outro também erra, também precisa de uma oportunidade. Então, viver o perdão, como é importante. E quantas pessoas vivem com raiva, com mágoas, com tantos sentimentos ruins dentro da própria casa, por falta de perdão. E isso atrapalha todas as áreas da vida. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão faz a gente crescer, faz a gente se desenvolver. Então, precisamos viver essa dimensão do perdão, como diz lá na Bíblia, 70 vezes 7. E se tiver que ser 70 vezes 7 durante o dia, que seja. Isso é o relacionamento. Isso é a busca da felicidade em família. Também qualquer relacionamento, mas na família é essencial a confiança. E para que as pessoas confiem na gente, nós precisamos ser seres confiáveis. Como se faz isso? Com ações responsáveis, honestas, retas, justas, verdadeiras. O grande mal que vem destruindo as famílias é a mentira. A mentira não tem lugar dentro da família. Então precisamos arrancar esse joio das nossas famílias, a mentira, e cultivar a confiança, a verdade, e sermos exemplos para os nossos filhos. Se nós queremos que os nossos filhos sejam verdadeiros, se nós queremos que os nossos filhos sejam retos, justos, honestos, precisamos ser assim também. O exemplo, o testemunho.
o buscar todo dia, subindo esse degrauzinho. Precisamos também aprender a nos colocar no lugar do outro e entender que nós somos pessoas únicas, nós somos pessoas diferentes, mas nós precisamos viver aí a dimensão da resiliência, o colocar-se no lugar do outro, a solidariedade, a acolhida, o amar, o respeitar, o viver com responsabilidade, fazer as nossas escolhas responsáveis, entendendo que cada escolha tem uma consequência e que nós precisamos assumir e nos responsabilizar por cada escolha. O respeito é tão importante, dar o respeito e ser respeitado. Essa troca e para com os nossos filhos, esse exemplo. Como é que você quer que o seu filho te respeite se você não o respeita? E aí entra também a diferença entre autoridade e autoritarismo. A autoridade a gente conquista, o autoritarismo a gente impõe. Então, os pais precisam conquistar esta autoridade, vivendo aí o respeito, vivendo a responsabilidade, vivendo o colocar-se no lugar do outro e todas essas dimensões de confiança, de honestidade, de justiça. Arrancar das nossas casas e das nossas famílias o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a disputa. Às vezes, quem está dentro da nossa casa é o nosso maior concorrente. Será que isso está certo? Não, né? Quem está dentro da nossa casa são as pessoas com quem nós partilhamos vida, com quem nós partilhamos esperança, experiências. São as pessoas que precisam estar e crescer junto conosco. Não são concorrentes, não são nossos rivais, não. A nossa família, nosso maior patrimônio, nosso maior bem, está junto conosco e precisa caminhar junto conosco. E aí nós precisamos viver a dimensão da gratidão. Nós já falamos aqui em programas anteriores, também tem o vídeo no YouTube sobre gratidão. Como é importante viver a dimensão da gratidão. E a gratidão nos ajuda a vivermos melhor e a nos tornarmos pessoas melhores e a nos desenvolvermos e nos ajuda a trilhar este caminho de felicidade. A gratidão pelo dom da nossa vida, a gratidão pela nossa saúde, a gratidão por estarmos unidos, a gratidão pela família que temos, a gratidão pelos filhos, pelo esposo. Agradecer um ao outro, ter esses gestos de gratidão. Para a criança, quando a gente começa na educação, ensina-se muito obrigado, por favor, com licença. E isso é importante. E mais do que as palavras, o coração. Mais do que as palavras, os gestos, os testemunhos de gratidão. E aí, demonstrar o amor, é importante demonstrar o amor em família, por meio do servir ao outro, por meio da qualidade do tempo, por meio do toque, por meio das palavras de motivação, as palavras de incentivo, até a correção fraterna, mas é correção fraterna, não é esculhambar com o outro, criticar o tempo todo, humilhar, sacanear, não. É amar, é falar com paciência,
com doçura, é cuidar do outro verdadeiramente. Amar apesar de. Amar apesar de. E o sustento do outro, porque a família é isso, é um segurando o outro, um sustentando o outro, um ajudando o outro, um contribuindo com o outro. Se na sua família não é assim, tem algo errado. Vamos refletir e fazer essa mudança de hábitos, de comportamento. Para uma família se desenvolver, como eu disse, a família não é perfeita e não tem receita pronta. Mas para chegarmos ao sucesso, à felicidade, à plenitude, nós precisamos cuidar dessas áreas. A física, a mental, a social, a profissional, a financeira e a espiritual, de cada membro da família, um contribuindo com o outro, um ajudando o outro, um sustentando o outro, caminhando juntos, aprendendo juntos, amando, perdoando, doando. E assim nós vamos subindo os degraus e nos tornando pessoas melhores, tornando a nossa família aquilo que nós falamos no início, o celeiro de todas as vocações, porque a partir de uma família bem estruturada, nós teremos vocações bem definidas, bem resolvidas, bem estruturadas, pessoas realmente comprometidas com suas escolhas. Nós, família, o laboratório do amor, nós vivenciando o amor, né, nós podemos expandir e também influenciar todos à nossa volta. E a escola de todas as virtudes, desenvolvendo todo o potencial, os dons, os talentos, as virtudes dentro da nossa família, nós vamos contribuir com a sociedade, com a comunidade, lá no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. Como diz o provérbio chinês, quando as raízes são profundas, não há razões para temer os ventos. E aí nós vamos passar pelas crises com muito mais facilidade. E ao invés de nos sentirmos derrotados em cada problema, nós vamos ver como uma oportunidade de vencer os obstáculos, de nos tornarmos pessoas melhores, de buscar sermos melhores a cada novo dia. E como todos os sábados, além do tema para refletirmos durante toda a semana, eu trago para vocês um filme. Hoje eu trago um filme, A Procura da Felicidade. Muitos de vocês já devem ter assistido, mas eu não me canso de assistir. Tenho certeza que você também não vai se cansar de assistir. É um filme baseado no livro e o livro é baseado em fatos reais. E conta a história de um pai, né, que não abandona o seu filho, não deixa a responsabilidade de pai, apesar das crises, das dificuldades, do problema que ele está passando, ele não abandona a responsabilidade de pai. E aquela responsabilidade é a grande mola propulsora para que ele busque realizar os sonhos. Então é uma linda história de superação, de desenvolvimento pessoal, de desenvolver os dons, os talentos, as potencialidades, de fé, de acreditar que tudo é possível. Basta você querer, escolher, é uma decisão. Escolher, focar, se esforçar. E uma linda lição de amor, a família, esse laboratório do amor, onde nós cultivamos e desenvolvemos o amor, e aí a partir de nós ele expande para todo o universo. Hoje eu trago para você também, como todos os sábados, a sugestão de um livro. Hoje eu trago esse aqui,
Pais inteligentes formam sucessores e não herdeiros. É um livro do Augusto Cury e ele vai dizer assim: todos os filhos são herdeiros da vida, dos valores, da cultura e de bens materiais, mas se tornam apenas gastadores inconsequentes dessa herança se forem herdeiros. Mas se forem sucessores, preservam e constroem um legado. E aí, durante todo o livro, ele vai colocando a diferença entre herdeiro e sucessor. Eu elenquei aqui algumas características que eu vou falar para você, mas eu te aconselho, te indico esse livro que é muito bom para pais, filhos, professores, educadores, religiosos, é muito bom. E ele diz assim que os herdeiros são gastadores, são imediatistas, são especialistas em reclamar, vivem na sombra de alguém e em tudo pensam em ganhar alguma coisa. Já os sucessores são perseverantes, são multiplicadores, pensam a médio e longo prazo, são agradecidos, entendem que cada escolha é uma perda. E por isso precisam escolher com responsabilidade, precisam escolher certo e precisam construir um legado. Então, a diferença, né? Os herdeiros ganham e não fazem nada. Os sucessores, eles são responsáveis e eles desenvolvem tudo aquilo que eles recebem com responsabilidade. E aí o Augusto Cury, eu tirei do livro 2 conselhos. Um para pais, que ele diz assim: nunca desista de seus filhos, por mais que sejam relapsos, fragmentados, doentes e irresponsável. Quem te amargas tristeza hoje pode te trazer alegrias amanhã. Depende de você. Então aí o papel do pai e da mãe na vida do filho, independente da idade do filho e independente se estão casados ou não. Os pais são pais para sempre e precisam assumir esta responsabilidade e este papel. E o outro conselho que ele dá para os filhos: às vezes os pais são teimosos, difíceis, radicais, mas precisamos condenar menos e abraçar mais. Tirar aquilo de mais importante e especial dos seus pais e amá-los apesar de tudo isso, amá-los, respeitá-los e valorizá-los. Amanhã é Dia dos Pais. Talvez você não tenha mais o seu pai aí com você. Talvez o seu pai não estará presente, não estará ao seu lado. Mas talvez ele estará. Precisamos então rever toda a nossa história, toda a nossa vivência com os nossos pais. Perdoar o que tiver que ser perdoado, valorizar, respeitar e amar apesar de, acolher os nossos pais. E de alguma forma, se ele já está falecido, por meio de uma oração, de um pensamento, se ele está longe, o WhatsApp, a internet, o telefone, se ele está perto de você, aproveite. Dê muitos abraços, partilhe vida, esperança, experiência, sonhos. Aproveite, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Ame hoje. Valorize hoje, respeite hoje, construa bem o hoje. E aí nós teremos um passado maravilhoso e um futuro incrível.
Este foi mais um Sapeca Motivação. Agradeço aí pela sua audiência na Rádio Arco-Íris FM. Agradeço a rádio por essa oportunidade de estar aqui. Agradeço você que está aí no Instagram, estou vendo vários nomes aqui ao vivo, também no Facebook. Muito obrigado. Nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, Telegram, Twitter. No YouTube nós temos 3 vídeos na semana, um para crescimento pessoal, outro para você que é empreendedor, que empreende no seu próprio negócio ou no negócio de outra pessoa. E na sexta-feira é a grande proposta de pais e filhos sentarem para assistirem os desenhos animados que a criançada adora, com um olhar crítico, tirando aí lições para a vida, lições para a família e contribuindo com o relacionamento familiar. Agora eu me lembrei da entrevista que nós publicamos no YouTube no domingo, foi com a artista plástica Regiane Castanha. Quem não assistiu, vai lá no YouTube e assiste, uma entrevista muito legal. E aí ela falava que a mãe dela foi a grande incentivadora. Hoje ela é uma grande artista, faz trabalhos belíssimos, mas a primeira a acreditar, a confiar e a incentivar ela foi a mãe dela, que comprou um monte de tintas e uns emborrachado para ela pintar, numa época que tudo era muito difícil, que era caro, mas a mãe dela viu o potencial nela e incentivou, ajudou para que ela desenvolvesse esse grande talento. E esse é o papel dos pais, ver o potencial dos filhos e ajudá-los a desenvolver. E também dos filhos, né, de acolher essa ajuda, de respeitar, de amar e de vivenciar, desenvolver aquilo que está sendo proposto. Nós estamos também lá na loja Sapeca Festas, né? Amanhã é Dia dos Pais. Se você não comprou ainda seu presente, nós temos várias opções lá de presente: perfumaria, chocolates, artigos religiosos, decoração de casa, de festa, de ambientes, relógios, um montão de coisa legal. Vá lá, nós estaremos hoje das 9 às 17 horas esperando você para presentear o seu pai. O presente é um símbolo, é também uma forma de demonstrar o nosso amor, o nosso afeto. Sapeca Festas lá no posto São Gabriel, anexo também a Grilo Motors. Eu vou ficando por aqui. Um forte e grande abraço. Muito obrigado por você estar conosco neste nosso projeto. Ajude esse projeto a crescer e a se desenvolver. E muita gratidão por você estar conosco. Até o próximo sábado. Fique aí com a música. Muito legal. Eu sempre também trago músicas que tenham letras relacionadas ao tema, para que a gente possa desenvolver todas essas dimensões, né? Da música, do filme, do livro, do poema, e assim também nos tornando pessoas melhores. A Festa de Ivo Mozart.